Nicholas quase perdeu o julgamento. Até que ele mostrou a prova que mudou tudo. O martelo bateu contra a madeira, e o silêncio tomou conta da sala. Nicholas Ferreira sentou-se na cadeira reservada aos réus, mas ele sabia que aquele julgamento não era sobre justiça. Era um espetáculo. Um teatro cuidadosamente montado para transformar um homem em um exemplo. Ele não era um criminoso, mas estava sendo tratado como um. A acusação? Desinformação, incitação ao ódio, tentativa de manipulação da opinião pública. A verdade? Ele havia falado demais. Se você apoia o Nicholas Ferreira e acredita na liberdade de expressão, já clica em inscrever-se e ativa o sininho. Do outro lado do tribunal, o juiz Álvaro Mendes observava tudo com um olhar frio. Desde o primeiro momento, ficou claro que aquele não era um julgamento comum. Não importavam as provas, os argumentos ou a lógica. O veredito já estava decidido antes mesmo de Nicholas pisar ali. O promotor assumiu a palavra com confiança, descrevendo Nicholas como um agitador irresponsável, alguém que brincava com o medo das pessoas para espalhar mentiras. Cada frase era cuidadosamente escolhida para transformá-lo em um inimigo público. Nicholas ouvia tudo sem demonstrar reação. Ele sabia que precisava manter o controle. Qualquer deslize, qualquer palavra mal colocada, seria usada contra ele. Quando chegou sua vez de falar, ele se levantou e encarou a plateia. Não havia ali apenas jurados e advogados. Havia espectadores, jornalistas, pessoas esperando para ver até onde aquilo iria. Ele começou afirmando o óbvio: não era um criminoso. Suas palavras não eram armas, mas denúncias. Ele não incitava ódio, ele revelava verdades que incomodavam. Mas toda vez que tentava aprofundar seu ponto, o juiz o interrompia. A tensão crescia. Alguns no público murmuravam em apoio, outros olhavam para Nicholas com desconfiança. O juiz percebeu a divisão e usou isso a seu favor. Ele questionou a experiência de Nicholas, insinuou que ele não passava de um provocador sem base real para suas acusações. A intenção era clara: desmoralizá-lo, desestabilizá-lo, fazer com que ele parecesse um tolo diante de todos. Mas Nicholas não recuou. Em vez disso, fez algo que ninguém esperava. Ele apresentou as provas. Documentos, registros financeiros, gravações secretas. Tudo ali, à vista de todos. O promotor ficou em silêncio. O juiz ajustou a postura. O público prendeu a respiração. Nicholas havia virado o jogo. O sistema que tentava destruí-lo agora estava exposto diante de todos. O juiz pigarreou, tentando recuperar o controle. Com um tom seco, afirmou que aquelas provas poderiam ter sido manipuladas. Mas o impacto já estava feito. As gravações exibiam conversas explícitas sobre suborno e favorecimento judicial. Os documentos detalhavam transferências de dinheiro para contas offshore ligadas a figuras influentes. E as fotos? As fotos mostravam reuniões secretas entre membros do tribunal e políticos que, oficialmente, nunca deveriam ter se encontrado. Os jurados começaram a se entreolhar. Alguns franziram a testa, outros desviaram o olhar, inquietos. O promotor, que antes falava com tanta segurança, folheava os papéis apressadamente, como se procurasse um erro, uma brecha, algo que pudesse ser usado para invalidar tudo aquilo. Mas não havia erro. As provas eram sólidas, inquestionáveis. O público no tribunal, que até então apenas observava, começou a murmurar, a reagir. Um burburinho crescente tomou conta da sala. O juiz bateu o martelo com força, exigindo ordem. Mas era tarde demais. Nicholas sabia que tinha vencido aquele momento. Ainda assim, ele manteve a calma. Não comemorou, não sorriu. Apenas olhou para o juiz e esperou. Álvaro Mendes respirou fundo. A autoridade que carregava nos ombros parecia ter ficado mais pesada. Ele olhou para os jurados, para o promotor, para o público. Pela primeira vez, parecia perceber que não tinha mais controle absoluto da situação. Ele tentou uma última cartada. Afirmou que o julgamento estava comprometido e que as provas precisavam ser analisadas antes que pudessem ser levadas a sério. Disse que não se podia confiar em informações obtidas de forma questionável. Mas ninguém mais ouvia. O estrago já estava feito. Os jurados cochichavam entre si, e alguns membros do público seguravam celulares, provavelmente digitando freneticamente sobre o que haviam acabado de ver. Nicholas ficou de pé. Ele sabia que não podia baixar a guarda ainda. O sistema era grande demais para cair em um único dia. Mas naquele momento, ele havia conseguido algo importante: expor a verdade. Olhou mais uma vez para o juiz e disse, em tom firme, que a liberdade de expressão não era um crime.
que falar a verdade não podia ser tratado como desinformação, e que, gostassem ou não, aqueles documentos estavam ali, prontos para serem investigados. O tribunal estava em silêncio. Não um silêncio comum, mas aquele tipo de silêncio carregado de tensão, onde cada pessoa na sala segurava a respiração, esperando o próximo movimento. O juiz Álvaro Mendes apertou os lábios, claramente desconfortável. Pela primeira vez no julgamento, ele parecia hesitar. Mas Nicolas sabia que a hesitação não significava rendição. Pelo contrário, significava que ele estava calculando os próximos passos. Do outro lado da sala, o promotor se levantou às pressas, tentando recuperar o controle da narrativa. Ele disse que provas obtidas de forma ilegal não podiam ser levadas a sério. Que Nicolas poderia ter fabricado aqueles documentos para desviar a atenção dos verdadeiros crimes que cometera. Mas a voz dele já não tinha o mesmo peso de antes. O público, os jurados, até mesmo alguns oficiais do tribunal estavam inquietos. Nicolas percebeu. O teatro que haviam montado contra ele estava desmoronando. O juiz olhou para os jurados e percebeu que a situação estava fugindo do controle. Ele bateu o martelo mais uma vez, declarando que o tribunal precisava de um recesso imediato. A justificativa era de que as novas evidências deveriam ser analisadas antes que pudessem ser consideradas. Mas Nicolas sabia o que aquilo significava. Não era um recesso. Era uma tentativa desesperada de ganhar tempo. Tempo para abafar as provas, para encontrar um jeito de desacreditá-lo, para reconstruir a narrativa que ele acabará de destruir. Nicolas não disse nada. Apenas observou enquanto o juiz se levantava e deixava a sala às pressas, seguido pelo promotor e alguns assessores. Ele sentiu um peso no peito, não de derrota, mas de cansaço. Ele havia vencido aquela batalha, mas não se iludia. A guerra estava longe de acabar. O sistema que tentava esmagá-lo era grande demais para cair com um único julgamento. Quando saiu do tribunal, o ar parecia mais pesado. Lá fora, uma multidão já esperava por ele. Repórteres seguravam microfones, câmeras apontadas para seu rosto. Algumas pessoas gritavam seu nome em apoio, outras o chamavam de mentiroso. Mas Nicolas não se importou. Ele apenas respirou fundo e seguiu em frente. Ele sabia que não podia parar ali. Porque agora, mais do que nunca, ele era um alvo.